Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Abra a vossa Bíblia no livro de Jonas, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram até o rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu já vi muitas pregações, Deus usar pessoas, né? E a gente sempre fala sobre o Jonas fujão. Mas a gente nunca procurou saber também por que Jonas fugiu. Quais foram as causas que levaram Jonas a fugir? A gente só sabe criticar. Crente é uma bênção. A gente sempre pega aquele miolo e aí lança. Mas a gente nunca procura estudar a história por completo e procurar saber o que foi que houve. Para quem não sabe, tinha 2 reinos, né? Que a gente acaba confundindo. Tem o rei da Síria e o rei da Assíria. Nínive era do rei da Síria. E aí, o que me chamou a atenção é que eu, meditando nessa palavra, eu queria confirmação. Aí, como já disse, o diácono Jordano colocou essa mensagem e falou justamente a palavra que estava no meu coração. Porque Jonas, se você olhar o contexto, Jonas não fugiu. Jonas não foi um fujão. Jonas foi um rebelde. Porque no capítulo 4, quando o Senhor restaura Nínive, ele vai dizer: não foi essa conversa, Deus, que eu tive com o Senhor na minha casa? Que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, e o Senhor ainda ia dar uma chance para esse povo? Então, na minha opinião, eu vou na casa de Júnior. Ele sabe que eu vou, ele fica sabendo que eu vou na casa dele. Ele não quer me receber. E ele sai, ele fugiu. Ele não me recebeu. Mas no caso de Jonas, não. Ele teve o diálogo com Deus. Ele teve a conversa com Deus. Deus explicou passo a passo para ele como fazer. E ao invés de ele seguir, ele se rebelou e não foi. Ao invés de ir para Nínive, ele desceu para Jope. Segundo os historiadores, dá em torno de 94 quilômetros de Gat-Afé, até onde ele morava, até Jope. E dali pegou o navio para ir para Tarsis. Se ele fosse para Nínive, seria em torno de 3.000 quilômetros e pouco. Como ele ia para Tarsis, foi em torno de 5.000 quilômetros e pouco. Então ele preferiu ir para mais longe do que ir para Nínive. Mas por que ele não quis ir para Nínive? Para quem não sabe, os assírios eram o povo mais perverso, cruel e implacável que existia naquela época. Se ele pegasse um inimigo ou pegasse alguém que fosse de encontro a eles, eles faziam de tudo para demonstrar que aquele povo que estava ali não aceitava aquilo. E eles tinham várias formas de punições. E uma das que me chamou a atenção e que arrepiou meus cabelos é que, além deles fazer tudo o que eles queriam, eles pegavam o ser humano vivo, tiravam a pele e deixavam a carne e o corpo andando pela rua.
que ele pegava uma estaca e enfiava aqui nas partes íntimas ou aqui na garganta e a pessoa saía andando até a hemorragia realmente atacar e morrer. Era o povo que mais perseguia implacavelmente Israel. Então, quando Jonas soube que aquele povo ia ser salvo, eu também no lugar dele, eu não sei o que eu fazia não. Eu não sei se eu tinha coragem de ir lá não. Deus mandando, eu ainda ia fazer igual Ananias fez com Saulo. Aquele? Não, vou não. Deixa ele morrer lá, cego, pelo menos não persegue a igreja. Eu não sei qual seria a minha reação. Então a gente olha para Jonas como um fujão, mas a gente não olha para Jonas como uma razão, a qual levou Jonas a fugir. E aí a gente vai pensar melhor em cada história que a Bíblia nos narra. Porque nós sabemos que a cada dia nós confrontamos com situações que muitas vezes nos amedrontam. Isso aconteceu com Jonas. Ele ia salvar um povo que mais na frente ia perseguir ele novamente. Ele ia sarar um povo que mais na frente poderia novamente se rebelar contra a Deus. O momento que ele estava ali era um momento que ele tinha que decidir se aquele povo poderia ser salvo ou não. Mas não sabia Jonas que ele, querendo ou não, ele teria que ir. Porque muitas vezes também nós temos esse propósito. Deus fala e ele cumpre. Mas nós temos que aprender que muitas vezes quando Deus determina, é uma coisa. Mas quando Deus alerta, é outra. E muitas vezes nós pensamos que o alerta de Deus é a determinação de Deus, e não é. O martelo de Deus bateu contra Sodoma e Gomorra. Não teve êxito. Foi destruída. Deus mandou levar a mensagem que ia destruir Nínive. Mas ele sabia que Nínive ia se arrepender. Por isso ele insistiu tanto que Jonas fosse para lá. Mas Jonas não entendia esse propósito. Jonas mais queria era que aquele povo, dane-se, quero nem saber. Maltrata tanto a gente, por que agora eu tenho que sarar eles? É que muitas vezes, ou quase sempre, nós nunca sabemos os propósitos de Deus. E muitas vezes nós relutamos para não fazer o que Deus quer. Mas lutamos para fazer aquilo que Deus não quer. Deus não está naquele negócio, mas a gente quer que aconteça. Custe o que custar, é para acontecer, porque eu quero. Eu senti no coração que Deus está, e dizendo, eu não, estou fora. E tem muitas coisas que Ele está nos alertando, não vá. Como a própria palavra diz, que tem caminhos que aos olhos do homem são caminhos de bênção, fartura, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte perante os olhos do Senhor, porque Ele consegue enxergar lá na frente. O limite que nós temos, Ele não tem, Ele é ilimitado. Então Ele consegue prever o que vai acontecer há anos e anos-luz na minha frente, mas eu não consigo enxergar nem sequer a 2 quilômetros da minha frente. Olha a diferença. E aí Jonas vai dizer, aquele povo só vai ser salvo por causa do Senhor, porque no meu caso não seria, porque eu não iria lá. Mas ele não sabia que até mesmo ele errando, ele estava conquistando almas para o Senhor. Porque quando ele entra naquele barco, e o barco começa praticamente a naufragar, quase que não sai. Ele estava colocando aquele povo todo nos pés do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros clamaram cada um ao seu Deus, mas nada se resolveu. Nada aconteceu, nada mudava, a situação só piorava. Aí ele lembra de um forasteiro que entrou e desapareceu. O moleque estava tão convicto, tão folgado, que a Bíblia diz que ele estava dormindo. O barco entrando água, os marinheiros, coitados, pegando suas compras que fizeram, jogando tudo fora, perdendo dinheiro e lá na boa. Tô nem aí. Aí Maria disse, vou chamar aquele cidadão para ver o que ele pode fazer pela gente. E a Bíblia diz que ele desce, quando chega no porão, Jonas está dormindo. Aí ele vai dizer, ô seu dormioco, está fazendo o que aí? Com seu sono de leseira, levante. Estamos quase afundando. E ele sobe. E quando ele chega naquele lugar, eles tiram sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam, de onde vem? Quem é o seu povo?
Quem é o teu Deus? E ele relata todos nos mínimos detalhes. Olha como é que Deus faz. Ele diz, os marinheiros dizem para ele, então clama ao seu Deus, para ver se ele consegue fazer alguma coisa, porque os nossos deuses, vários que foram, nada conseguiu fazer. E a Bíblia diz que Jonas, naquele momento, diz para aqueles homens, só tem uma alternativa. Eu só vejo uma alternativa. O culpado de tudo sou eu. A praga que está sobre vocês é minha. Lança-me no mar. E aqueles homens dizem, eu não vou fazer isso. Não quero que venha mais uma culpa, mais um pecado, um sangue inocente sobre as minhas vidas, as nossas vidas. E ele vai dizer, façam isso. E assim que ele é lançado no mar, o mar cessa, o vento se acalma, fica tudo normal. Agora imagine você no lugar daqueles marinheiros que perderam tudo que tinha comprado por causa de um abençoado que estava fugindo da presença de Deus, como a Bíblia mesmo fala. Por causa de um rebelde. Eu colocava ele no mar e dizia, peixe, antes de você engolir ele cate tudo que eu joguei no mar e me traga tudo de volta. Porque a vontade te dá. Mas isso acontece comigo e com você, quando a gente sai ou quando a gente se rebela contra a vontade de Deus. Porque bem nós sabemos que nós nascemos e fomos criados para adorar o nosso Deus. Só há esse caminho, é o caminho de adoração. Só há esse jeito de seguir e servir a Deus. É nos doando, é fazendo aquilo que verdadeiramente Ele quer. Porque quantos de nós não ouvimos dentro da igreja? Eu não tenho condições. Eu sou pequenininho. Mas será que Deus se enganou de ter me chamado, ter te chamado? Ou será que Ele chamou a mim e a você para a gente ficar sentado na cadeira, limpando a cadeira todo dia de culto? Ele não chamou a gente com um propósito. Ele chamou a gente com propósitos. Primeiro de salvar. E depois de nos usar para salvar outras vidas. Para apoiar outras vidas. Você já pensou, parou para pensar, se as pastoras e as irmãs não fossem na casa de Liliane? Alguém já parou para pensar nisso? O que teria acontecido? O que está acontecendo em nós, não estou falando em você, em nós, igreja no geral, é que a gente só gosta de culto. Nós só gostamos de culto. Nós não gostamos de fazer a obra. Nós pegamos a Bíblia, colocamos embaixo do braço, vemos todo dia de culto nós vemos, sabiamente vemos o culto, glória a Deus. Mas eu te pergunto, a obra do Divino Espírito Santo, a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, que Ele nos delegou, foi vir para a igreja? Foi. Mas foi só vir para a igreja? Quem faz visita sabe. Quando a gente chega na casa de alguém que faz uma única oração, que lê um versículo, que você olha para o semblante da pessoa, você diz, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu fugi tanto da minha responsabilidade? Um tempo atrás, a irmã Liliane pediu para ir na casa de uns parentes dela, que mora lá próximo a ela. Tudo Deus trouxe à minha mente agora. E eu procurei quem ir, não achei, digo, vou sozinho mesmo. Senhor, é eu e o teu espírito. E quando eu cheguei lá, ele estava até com um pé que tinha fraturado. E quando eu cheguei, que eu entrei na casa, me deu vontade de voltar, porque o clima era pesadíssimo. Mas eu aí fiquei em espírito de oração e continuei. Deus me deu uma palavra, orei. Quando eu terminei de orar, que eu estava com os olhos fechados, que eu abri os olhos, todo mundo sorrindo dentro de casa. Aí o marido e a esposa falaram assim, ô pastor, venha mais vezes aqui. Eu estou sentindo uma leveza tão grande no meu corpo, essa casa está tão diferente.
Gente, não tem recompensa melhor. Eu não quero, se você disser assim, vou te dar R$1 milhão, ou então vou dar um testemunho que eu estou feliz. Eu digo, conta o teu testemunho. Quantos casais estão precisando de visita? Quantas pessoas se afastaram e a gente nem sequer fez uma visita? O que a gente sabe dizer é, não queria nada com Deus. Se quisesse, estava aqui. Mas se tu estivesse no lugar dele, no mínimo, tu já teria cometido até mesmo um suicídio. Porque a estrutura dele ou dela é mais forte do que a tua, do que a minha. O que Jesus colocou no meu coração através dessa palavra é que Jonas, ele não estava fugindo. Ele apenas estava com medo da responsabilidade. Ele apenas estava com medo do que ia acontecer lá na frente. Mas a Bíblia vai nos dizer que basta a cada dia o seu mal. E se ele te chamou, ele garante. E eu estava orando. Eu fiz uma viagem para Aracaju agora no final de semana. E cheguei lá e encontrei algo errado. E eu tomei essa dor para mim. Mas eu sei que eu mexi numa casa de marimbondo. Numa casa de abelha. Porque essa pessoa é uma das que não sai das casas do bem-bem. Mas se eu fosse me acovardar, alguém seria injustiçado. E pense numa coisa que eu detesto, a injustiça. Porque quando eu cometo uma, eu fico arrasado. E quando eu vejo alguém cometendo uma, infelizmente, eu não consigo me conter. Eu tenho que tomar parte daquilo. Porque a igreja que eu conheço da Bíblia, ela foi chamada para uma luta, para uma guerra, para uma batalha sangrenta. Porque o livro de Hebreus vai dizer, tu não resistisse o pecado até o sangue. Então isso quer dizer que quando eu estiver numa batalha e for a favor do Evangelho, a favor de Cristo, em momento algum eu não posso retroceder. O apóstolo Paulo vai dizer que até eu morrer com Cristo é lucro. Aleluia, Jesus. Paulo tinha tanta convicção que ele disse, combati o bom combate. Minha carreira chegou ao fim, mas eu guardei uma coisa, a minha fé. O homem era tão cheio da presença que Gálatas 2:20 ele vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pelo amor do Filho de Deus, que me amou tanto, que se entregou e morreu por mim. Ou nós despertamos, ou nós nunca vamos ser igreja. Ou nós abrimos nosso coração para ter a sensibilidade de perceber que o irmão está necessitado. E nós temos o desejo de ajudar. Ou eu sempre digo, vocês vão ver, enquanto a vida eu tiver, vocês vão sempre me ouvir falar isso. Ou então nós vamos para Mateus 7, não me engano, versículos 22, 23. Senhor, naquele dia eu não fiz, não curei, não libertei, não ajudei. E o Senhor vai dizer, para mim não, você fez para você. Afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Jesus não tinha carro, não tinha moto, não tinha cavalo, não tinha barco. Balançava lá a canela de aldeia, povoado, cidade. Só quando não tinha alternativa, ele pegava um barco. Porque a única vez que eu ouço ele dizer que ele montou no animal foi para entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, ele montou em um jeguinho. E um jeguinho que ninguém nunca tinha montado. Jesus, além de tudo, era amansador de burro brabo. Porque se você montar num bicho brabo daquele, ele te bota no chão. E Jesus montou e ele nem tchum. Disse, esse aí é meu brother. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida nós temos que fazer sabendo que Deus tem propósito. Faça um teste, você mesmo. Escolha um irmão que se afastou. Ou um irmão que você sabe que está fraco. Se revista, ore, jejum e visite. Se você não voltar de lá, revigorado, eu mudo o meu nome. Vá, faça o teste. Sabe por quê? Eu sempre digo, quem me conhece sabe. O combustível do crente é ir atrás de almas.
Não é ficar na igreja esperando as almas vir. É ir buscar as almas. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eles precisam crer e ser batizados. Então, quando Jonas viu aquela situação, aparentemente, para ele não tinha mais jeito. E aí acontece uma coisa interessante. Quando ele termina de pregar, que ele começa a ver a mudança da cidade, a Bíblia diz que ele chega fora um pouquinho da cidade, senta e fica esperando ver o que é que Deus vai fazer naquela cidade. Arma uma tenda e fica ali. E a Bíblia diz que Deus cria uma planta e fica sobre ele, ele se alegra. Mas na mesma noite Deus manda uns velhos, uma lagarta e come, mata a árvore. E ele se chateia muito com aquela árvore, ou com aquela situação. Porque o verme matou a árvore. E aí Deus vai perguntar para ele, tu se preocupou com a árvore que tu não plantou, não regou, e eu criei, reguei e matei, você está preocupado com ela? Você esqueceu que lá tem mais de 120 mil pessoas? Você esqueceu que lá tem animais, que é muito mais importante do que a árvore? Mas Jonas estava tão irado, diz que ele estava tão irado, tão chateado, que ele queria mais que aquele povo fosse exterminado. Só que aquele povo de Nínive, sou eu, é você. Porque a cada dia, todo dia, nós pecamos. E muitas vezes nós não temos a humildade de reconhecer e no final do dia dobrar o joelho e pedir misericórdia e ter gratidão a Deus por mais um dia que nós falhamos, mas Ele continuou nos acolhendo. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. E eu creio que a igreja brasileira vai ser o celeiro de fé. Creia você ou não, mas eu creio. Se não for eu, mas vai ser com os meus filhos ou com os meus netos. Mas eu creio ainda que é comigo. Que Deus vai nos mostrar diante dos nossos olhos que nós vamos ser celeiro de fé, exportador de homens e mulheres de Deus para as nações que ainda não conhecem ao Senhor. É profecia e vários homens e mulheres de Deus já falaram que o Brasil vai ser celeiro de uma fé genuína e inexplicável para o mundo. E eu faço parte desse contexto. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor, por esses tempos, traga essa unção de renovo sobre as nossas vidas. Para que a gente saia do banco da igreja e a gente vá para o banco de dados, dizendo, essas almas foi o Senhor que me usou para trazer. Essas almas foi o Senhor que me usou para convertê-la ao Senhor. Porque eu não posso, Senhor, mas Tu podes. Eu não faço, mas Tu fazes. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu não sou, mas Tu és, Senhor. Vamos despertar, igreja. Vamos despertar. Vamos acender uma brasinha na igreja. E a brasinha pegando em outro carvão, vai virando outra brasa. E a brasa vai juntando com outras brasas. E a igreja pega fogo. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Porque o que é de Deus, Ele faz e já fez. O que é nosso, Ele não vai fazer. Não espere Deus vir, trazer e botar tudo da bandeja para você. Você tem que andar, sentar à mesa, pegar os talheres. Porque o alimento já está na mesa. Ele não vai colocar o alimento na sua boca. Ele nos deu força, vigor. Não foi para ficarmos de qualquer jeito. Foi para nos conceder a graça de estarmos buscando almas e trazendo para o reino de Deus. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.